A cortina de fumaça da minha falsa derrota precisava ser perfeita. Eu me tornei a filha ressentida, mas inofensiva que meus pais esperavam. Aceitei com um sorriso vazio o vestido que minha mãe me ofereceu, um traje bege sem graça que ela havia usado em um casamento de terceira classe há uma década. Pelo menos é um vestido, Sofia. Não é como se fosse o fim do mundo, certo? Eu concordei, deixando que eles interpretassem meu silêncio como resignação. Júlia, por sua vez, floresceu sob o sol da minha suposta desgraça. Ela se gabava abertamente de seu vestido recém-comprado, um modelito de grife caríssimo vermelho sangue, que ela descrevia em detalhes exagerados, como se tentasse esfregar em minha cara o que o dinheiro dos pais podia comprar. É da coleção exclusiva. Você nunca o veria em brechós, Sophie, ela comentou certa vez, com um sorriso de superioridade que acendeu a faísca da minha agressividade calculada. Eu apenas murmurei um "que bom para você" e voltei para o meu quarto, onde a verdadeira operação estava em pleno andamento. O que Júlia e meus pais não sabiam é que o meu segredo guardado não era uma peça de roupa, mas um contato e um plano de execução. No meu segundo ano de faculdade, eu havia feito um estágio não remunerado com Isabelle Moreau, uma estilista brasileira de vanguarda que estava fazendo sucesso estrondoso na Europa com suas peças de arte vestíveis, conhecidas por sua ousadia e natureza polêmica. Isabelle, que nunca havia esquecido a minha dedicação e o meu talento para esboços e gestão de produção, devia-me um favor. Ela precisava de um rosto no Brasil para lançar sua nova coleção cápsula, A Vingança da Mariposa. Eu, a estudante subestimada, seria a tela, e o baile de formatura de arquitetura, o palanque. O vestido era o manifesto. O meu segredo não era um vestido. Era a oportunidade de usar o vestido mais exclusivo, polêmico e viral que o Brasil veria naquele ano, com a chancela de uma designer internacional. Eu tinha o segundo vestido original guardado. Ele estava a quilômetros de distância, no ateliê de Isabelle, onde estava sendo finalizado. Era uma peça arquitetônica em um tom de verde esmeralda metálico, completamente oposto ao azul noite. Um traje que desafiava as regras da moda social e, mais importante, o bom gosto previsível de Júlia. O nome do vestido? O Cisma. A preparação era minha obsessão. Eu usava minhas idas à biblioteca para me encontrar secretamente com a assistente de Isabelle, Fernanda. Em vez de estudar, eu estava em provas de roupa clandestinas, discutindo iluminação, ângulos e, crucialmente, o momento exato da minha chegada. Eu já havia acionado meu próprio plano de mídia social, um perfil anônimo que, na semana do baile, começaria a soltar migalhas de curiosidade sobre o Cisma, preparando o público para o evento que aconteceria. Ninguém da minha família tinha conhecimento disso. Eles me viam na cozinha comendo um iogurte com a cara de quem havia desistido da vida social, mas, na verdade, eu estava gerenciando o lançamento da minha própria marca pessoal. Eu precisava garantir que o meu triunfo fosse tão inesperado e massivo que o vestidinho vermelho sangue de Júlia se tornasse instantaneamente irrelevante, uma nota de rodapé na minha história. A agressividade da minha vingança não seria física, seria social e midiática. Na visão de machine learning de retenção, o público odeia a injustiça, mas ama a virada de jogo do oprimido. Eu estava prestes a entregar a virada de jogo mais épica da minha vida, um movimento que Júlia, que só entendia de rótulos e etiquetas, jamais conseguiria prever. Eu estava construindo a minha própria narrativa de poder, e o palco estava montado. A semana do baile foi um inferno de preparativos focados em Júlia. Nossa casa se transformou em um circo onde ela era a estrela, e eu, a faxineira deprimente que usaria o vestido bege da mamãe. Ela tagarelava sobre os arranjos de cabelo, a manicure francesa, a lista de convidados importantes que ela faria questão de cumprimentar. Ela estava radiante e alimentada pela certeza de que eu seria uma nota dissonante, uma prova viva de que a caçula era, e sempre seria, inferior e desinteressante. Você não está animada, Sophie? Você finalmente se forma, e vai poder me agradecer por te inspirar a ser um pouco mais ambiciosa, ela disse, enquanto experimentava um par de brincos de diamante, a voz pingando com descendência. Eu mantive minha máscara de resignação, respondendo com um monossílabo e um olhar que parecia perdido na distância. É só um baile, Júlia. Aquela frase tão minimalista e polemicamente desinteressada foi a minha maior arma psicológica. Ela esperava raiva, lágrimas, um ataque histérico, algo que validasse a sua maldade. Minha apatia calculada a desarmou e a deixou no limbo da curiosidade irritada. Será que eu estava realmente derrotada ou estava tramando algo? O medo sutil que plantei em seu olhar na noite da destruição reapareceu, mas logo foi suplantado pela sua arrogância crônica. Ela se convenceu de que meu segredo guardado era uma fantasia de compensação, um blefe. Enquanto isso, o plano agressivo avançava.
Meu perfil anônimo, o Cisma, Manifestação de Estilo, começou a soltar teasers enigmáticos na internet brasileira. Pequenos vídeos de 3 segundos que mostravam apenas detalhes do tecido verde esmeralda metálico, a arquitetura do corte e a frase. Ninguém esperava que ela usasse o cisma no baile. Mas o baile não é dela, é dele. O uso do gênero masculino em ele era um gancho de curiosidade supremo, plantando a ideia de que o vestido era, na verdade, uma peça de design masculino adaptada, algo polêmico o suficiente para gerar discussão antes mesmo da revelação. O machine learning me ensinou que a retenção é máxima quando o espectador tem a sensação de estar à frente do antagonista, compartilhando o segredo da protagonista. Cada teaser era um pacto secreto com o meu público imaginário. O ápice do planejamento ocorreu 48 horas antes da formatura. Isabelle Moreau, a estilista, pousou no Brasil para uma viagem de negócios disfarçada e encontrou-se comigo em um hotel discreto. Ela trouxe o vestido, o cisma, e a sua equipe de mídia para garantir que cada detalhe da minha transformação fosse documentado para o lançamento pós-baile. O vestido era ainda mais chocante e agressivo do que eu lembrava. Um traje de corte limpo, com ombros estruturados que pareciam esculpidos e uma cauda sutil que se movia como metal líquido. A peça era um desafio direto ao status quo de Julia. Ela era sobre ostentação previsível. Eu seria sobre vanguarda chocante. Isabelle me lembrou. Sofia, o segredo da alta costura é a história por trás. Você não está apenas usando o vestido. Você está contando a história de quem ele é feito para ser, a mulher que não se curva. Eu estava pronta. Meu transporte para o baile não seria com meus pais, que estariam ocupados com Julia, mas com o motorista pessoal de Isabelle, em um carro blindado e discreto, garantindo que a minha chegada fosse separada e tardia, o timing perfeito para maximizar o impacto. A Julia podia ter destruído meu sonho, mas ela me deu o presente da vingança pública, e esse presente valia muito mais que qualquer tecido azul noite. Eu me deitei na noite anterior ao baile, com o vestido bege pendurado em meu armário, pronto para ser deixado para trás. A ansiedade era palpável, mas não de medo, e sim de poder. Julia não imaginava que eu tinha guardado para o baile não um vestido substituto, mas uma bomba social, e o pavio já estava aceso. O dia da formatura amanheceu com a energia tensa de um dia de julgamento. Julia estava insuportável, monopolizando o espelho do hall, exigindo a atenção de todos, incluindo a de nossos pais, que agiam como seus assistentes pessoais. Meu pai a elogiava a cada movimento. Você parece uma rainha, Julia. Todos vão parar para olhar. Minha mãe lhe dava pequenos ajustes no cabelo, murmurando sobre a importância de não se misturar com os outros convidados menos importantes. Eu estava invisível, e era exatamente isso que eu queria. Eu havia dito a eles que só precisava de algumas horas para me preparar mentalmente e que encontraria um jeito de chegar por conta própria, talvez de ônibus ou táxi. Eles nem sequer piscaram. O alívio em seus rostos por não terem que me encaixar no itinerário de Julia era polemicamente ofensivo. A agressividade da exclusão me alimentava. Eu me fechei no meu quarto, não para chorar, mas para executar a fase final. O vestido bege ficou pendurado como um monumento à hipocrisia, mas eu estava em contato constante com Fernanda, que confirmou: o carro de Isabela estava a caminho. Minha transformação começou às 19 horas, em silêncio, sem a correria, sem a interferência parental, sem a sombra de Julia. Eu fiz minha própria maquiagem, forte, dramática, com um delineado gráfico que beirava a agressividade, contrastando com a minha pele que o vestido verde esmeralda ressaltaria de forma inigualável. O cabelo foi o toque final. Liso, puxado para trás em um rabo de cavalo baixo e super polido, um visual de CEO, não de debutante. O cisma chegou às 20 horas. Fernanda o trouxe em uma mala de segurança, junto com as joias minimalistas e os saltos vertiginosos. O momento em que vesti o cisma foi uma epifania. Não era um vestido. Era uma armadura. O tecido metálico era frio e pesado, e a estrutura me obrigava a andar de forma ereta, com uma confiança que eu nem sabia possuir. Eu me olhei no espelho e vi uma estranha. A sombra se fora. Restava apenas o sol que eu havia construído. Eu estava pronta para o meu clímax. Ouvi o carro de meus pais se afastando com Julia por volta das 20h30. Eles foram os primeiros a chegar, claro, garantindo que Julia tivesse o máximo de tempo de atenção possível. Minha partida foi às 21h30, o horário calculado para o pico de chegada dos convidados mais importantes, quando o salão estaria lotado e a atenção dispersa seria máxima. Aquele era o meu momento de curiosidade explosiva. O motorista de Isabelle, um homem discreto e profissional, me esperava no portão. Eu não disse adeus aos meus pais. Eu saí da casa em que fui diminuída por anos
e entrei no carro blindado com a sensação de estar deixando para trás não apenas uma moradia, mas uma identidade de vítima. O trajeto até o salão foi a minha meditação final. O Machine Learning havia identificado que o engajamento máximo ocorre quando a vingança é executada com a frieza da justiça, e não com a paixão da raiva. Eu não queria machucar Julia por raiva. Eu queria destruí-la estrategicamente, expondo sua pequenez de alma. Eu estava portando o cisma, um ícone de rebeldia, e o meu propósito era claro: fazer com que a destruição do vestido azul noite se tornasse a sua maior burrice. Enquanto o carro parava em frente ao salão, via a agitação da entrada. A fila de formandos, as fotos, os pais orgulhosos. Julia já estaria lá dentro, reinando em seu vermelho previsível. Eu não seria apenas mais uma a chegar. Eu seria a notícia. E o meu segredo guardado estava prestes a explodir no centro do meu palco de formatura. A chegada foi calculada com a precisão de um evento de mídia. O carro parou a poucos metros da entrada principal, não na fila dos formandos, mas em um ponto estratégico de onde a imprensa local, que Isabelle havia sutilmente alertado, pudesse capturar o momento. Quando o motorista abriu a porta para mim, o flash das câmeras foi a minha trilha sonora. O cisma fez o seu trabalho imediatamente. O tecido verde esmeralda metálico, sob a luz dos refletores, não refletia. Ele brilhava, capturando cada feixe de luz e devolvendo-o com a força de um laser. Eu desci do carro devagar, com a confiança fria que havia ensaiado. A multidão ao redor do tapete vermelho parou. Os cochichos eram audíveis. A curiosidade se espalhava como fogo em palha seca. Eu podia ouvir as perguntas. Quem é ela? Ah, que vestido é esse? É alta costura? O gancho estava lançado, e ele não era sobre mim. Era sobre o manifesto. Eu entrei no salão com a cabeça erguida. O salão estava cheio. O murmúrio da festa estava no seu ápice. Mas parou. Literalmente. O Machine Learning havia previsto a saturação de cor e brilho do salão, e o verde metálico do cisma era uma anomalia visual que drenava a atenção de qualquer outra coisa. Julia estava no centro do salão, perto da mesa principal, sendo fotografada com seu vestido vermelho sangue, previsível e sem brilho em comparação. Ela estava rindo, claramente se sentindo a rainha da noite. Ela notou a mudança na energia, o silêncio repentino e a multidão se virando em uma onda lenta. Ela parou de sorrir. Os olhos dela, treinados para detectar ameaças à sua supremacia, me encontraram na porta. O choque a atingiu com a força de um trovão. Ela não via a irmã submissa de vestido bege. Ela via uma deusa da vingança em uma armadura polêmica que ela não reconhecia, algo que o seu catálogo de grifes caríssimas não continha. O cisma não era apenas bonito. Era agressivo. Era desafiador. Eu caminhei em direção a ela. Não havia pressa. Cada passo era uma nota de humilhação. Meus pais estavam ao lado dela, e o olhar deles era uma mistura perfeita de curiosidade espantada e pânico crescente. Eles reconheceram o nível de sofisticação e o custo implícito do que eu estava vestindo. Aquilo não era um vestido de brechó, era uma declaração de independência financeira e social que desmantelava a narrativa de filha fracassada que eles haviam construído sobre mim. Meu pai fez menção de vir até mim, provavelmente para me dar uma bronca sobre o meu exagero, ou para me perguntar de onde eu tirei tanto dinheiro, mas eu o ignorei com um olhar frio. Eu fui direto a Julia. Ela tentou se recompor, forçando um sorriso falso e polêmico. Olha só quem resolveu aparecer. Onde está o seu vestidinho bege, Sophie? Uau, o que é isso? Parece um papel alumínio verde? Sua voz, antes alta, estava trêmula, carregada de uma agressividade desesperada. Foi o meu sinal. O cisma já havia feito a maior parte do trabalho. Agora era a hora do golpe verbal. Eu me inclinei, garantindo que a cauda do meu vestido ofuscasse o dela. Não, Julia. Isso é o cisma, de Isabelle Moreau. É a peça-chave da nova coleção A Vingança da Mariposa. É exclusivo. E o que você tem, na verdade, é a prova de que a sua inveja custou muito caro, não é mesmo? O público estava ouvindo. E as câmeras de Isabelle estavam gravando tudo para a minha campanha pós-baile. A minha resposta e a menção ao nome Isabelle Moreau, uma estilista que Julia idolatrava secretamente por sua fama europeia, atingiram o alvo com precisão cirúrgica. A máscara de Julia caiu de vez, expondo o seu desespero e a sua agressividade diante da perda de controle. Como você? Você é estagiária. Ela não te daria algo assim. Você está mentindo. Deve ser uma imitação barata. Ela tentou tocar o tecido, provavelmente procurando por uma etiqueta falsa ou um defeito. Mas eu dei um passo para trás, impedindo o contato. A polemicidade do momento estava no auge, o choque entre a autenticidade esmagadora e a inveja descarada. Meu pai finalmente conseguiu se aproximar, com o rosto vermelho, puxando meu braço. Sofia, comporte-se. Pare de fazer um escândalo e responda. Que palhaçada é essa? E quem é esse homem que te trouxe?
Ele olhou para o motorista de Isabelle, que estava parado discretamente na entrada. Eu o encarei com a indiferença que ele sempre me dedicou. Pai, eu não estou fazendo um escândalo. Eu estou me formando e celebrando do jeito que eu escolhi. O homem que me trouxe é o motorista da minha parceira de negócios, Isabelle Moreau. E quanto ao vestido, não se preocupe com o preço. Ele não custou nada. Eu o ganhei. A palavra ganhei, em vez de comprei, foi crucial, pois ela significava mérito, não apenas riqueza. Isso era algo que Júlia e meus pais, acostumados a comprar status, não conseguiam processar. Eu tinha guardado um trunfo de legitimidade. A curiosidade da multidão era palpável. Eles se aglomeravam, gravando com seus celulares. Júlia, percebendo que a batalha de estilo estava perdida, recorreu à única arma que lhe restava: a traição do vestido azul. Ela gritou em um ataque histérico e agressivo: "Ela destruiu o próprio vestido! Ela é uma mentirosa!" Ela comprou um vestido de formatura caríssimo. E quando eu tentei experimentá-lo, ela ficou histérica e o cortou para me culpar. Ela é louca! A mentira era descarada e absurda. Eu estava pronta para isso. Eu sorri, um sorriso frio e calculista. Júlia, a sua capacidade de inventar é impressionante. Mas, felizmente, eu não sou ingênua. Eu tirei do meu pequeno clutch, bolsa de mão, um pendrive minúsculo, quase invisível. Eu não o cortei. Você o fez. E eu tenho a prova. Eu ignorei o olhar apavorado de Júlia e a súbita palidez de meus pais, que sabiam que, se ela era capaz de tal maldade, eu era capaz de me defender. Eu me virei para um dos meus colegas formandos que estava perto da mesa do DJ, um rapaz que eu havia recrutado para a fase final do meu plano. Guilherme, por favor, pode rodar o vídeo O Cisma, Manifestação de Estilo, A Origem, na tela principal? O Guilherme, que estava rindo de satisfação, acenou e, em segundos, o som da música alta foi cortado. A tela gigante de LED que exibia fotos de formandos sorrindo piscou e, de repente, mostrou uma gravação nítida do meu quarto. Em segundos, a imagem de Júlia com a tesoura de jardinagem, o sorriso mórbido e a destruição metódica do vestido azul noite, enquadrada de forma clara e brutal, dominou o salão. O áudio do seu grito de triunfo. "Pronto, Sofia! Agora você pode ir ao baile com um dos vestidos velhos da mamãe." Ressoou no sistema de som do salão, capturado pelo microfone de segurança que eu havia instalado no meu quarto um mês antes, temendo exatamente esse tipo de agressividade destrutiva. O salão explodiu em murmúrios. O silêncio inicial foi substituído por uma onda de choque e polemicidade. A mentira de Júlia desmoronou em 30 segundos de vídeo. O som do grito de Júlia no vídeo: "Pronto, Sofia! Agora você pode ir ao baile com um dos vestidos velhos da mamãe." Foi o ápice da polemicidade. O salão inteiro assistiu à sua maldade destrutiva, sem cortes, sem disfarces. As luzes da boate pareciam ter congelado o tempo naquele momento de exposição brutal. Júlia estava petrificada. Seu vestido vermelho, antes um símbolo de poder, agora parecia a capa de um livro de conto de fadas barato. Ela se virou para mim, os olhos cheios de ódio e humilhação, e fez o que os agressores fazem quando são encurralados. Ela tentou atacar fisicamente. Ela avançou em minha direção, as unhas prontas para rasgar. Eu estava esperando. Minha armadura, o cisma, me dava uma frieza inabalável. O motorista de Isabelle, discreto, mas atento, interveio antes que ela me alcançasse, não me tocando, mas se postando sutilmente entre nós. Ele era um mestre em controle de multidões, garantindo que o circo continuasse, mas que a estrela principal não fosse ferida. Meu pai, completamente derrotado e com o rosto cor de giz, finalmente agiu, mas para proteger a reputação da família, não a minha. "Júlia, pare! Você está arruinando tudo!" Ele a segurou pelo braço, tentando arrastá-la para longe do palco de humilhação que eu havia montado. Minha mãe, que nunca havia visto sua filha de ouro ser exposta daquela forma, começou a chorar. Um choro histérico e egoísta. Eu estava cercada pelo caos que minha vingança estratégica havia criado. Eu me afastei da cena familiar, peguei o microfone do DJ e a música ainda estava silenciada. O silêncio me deu o domínio total da audiência. Desculpem a interrupção. Este é o meu discurso de formatura. Para aqueles que acabaram de assistir, essa é a verdadeira face da inveja. E é também o motivo pelo qual eu não estou aqui com um vestido velho da minha mãe, mas com uma criação de vanguarda que celebra a minha independência e o meu mérito. Eu dei uma pausa dramática. A curiosidade era total. Minha formatura não é sobre o fim dos estudos. É sobre o fim da dependência de uma família que sempre valorizou a fachada em detrimento do caráter. "Júlia, você queria que eu ficasse em casa, mas você me deu o palco. Você destruiu meu vestido, mas me forçou a construir minha própria marca. E o que eu tinha guardado para o baile não era apenas um vestido melhor. Era uma parceria de negócios com a Isabelle Moreau.
Eu apontei para a tela de LED, que agora exibia o logo de Isabelle Moreau e a legenda O Cisma, lançamento global. Estrelando Sofia. Aquele era o golpe final. Eu não era apenas a vítima que revidou. Eu era a parceira comercial que transformou a traição em marketing. A agressividade da minha ascensão social e profissional, no momento de seu fracasso pessoal, era a mais doce das vinganças. Meus pais tentaram sussurrar, implorando para que eu parasse, mas eu os ignorei completamente. Eu devolvi o microfone ao DJ e, naquele momento, a música voltou. Mas não era a música de formatura. Era uma canção de empoderamento. Uma trilha sonora que eu havia escolhido. Júlia, em um estado de negação total, fugiu do salão, arrastando o vestido vermelho que agora parecia sujo e patético. A rainha foi destronada, e a sombra tomou o seu lugar, agressiva e brilhante. O Machine Learning havia garantido que o clímax fosse público, inesperado e totalmente humilhante para o antagonista. A fuga humilhante de Júlia do salão, com meus pais cambaleando em seu rastro, marcou o fim da dominação dela em minha vida. A ausência deles no baile não foi sentida. Foi celebrada. A minha chegada em O Cisma se tornou instantaneamente o assunto da noite. A polemicidade do vídeo da destruição e a revelação da minha parceria com Isabelle Moreau me transformaram na figura mais curiosa e procurada do evento. Amigos de faculdade, que antes me viam como a calada e esforçada, agora me olhavam com admiração. Professores que sempre notaram meu talento reprimido vieram me cumprimentar não apenas pela formatura, mas pelo que eu havia feito. Transformar o drama em triunfo. Aquele não era mais o baile de formatura da turma de arquitetura. Era o lançamento de Sofia. Eu passei o resto da noite não apenas dançando, mas trabalhando. A equipe de Isabelle estava lá, documentando minhas interações, gravando entrevistas curtas. Eu estava agressiva na minha diplomacia, aproveitando o momento para construir pontes. Eu me conectei com arquitetos renomados presentes e recebi propostas de estágio e colaboração que eu jamais teria recebido se estivesse lá com o vestido bege ou mesmo com o vestido azul noite original. A ironia era saborosa. A maldade de Júlia não me impediu de ir ao baile. Ela melhorou o meu baile de forma exponencial. Ela me forçou a acessar o meu plano B, o plano da grandeza, que eu mantinha guardado por medo ou por respeito à paz familiar. Meu medo se esvaiu. Restou apenas o poder. Meus pais, ao chegarem em casa com Júlia, que estava em prantos histéricos, tentaram me ligar incessantemente, mas eu havia desligado o meu celular, seguindo o roteiro de desconexão total do protagonista que alcança sua vitória e se recusa a voltar à dinâmica tóxica. Eles não me encontraram naquela noite. Eles me encontrariam no dia seguinte, quando eu finalmente voltaria para buscar meus pertences. Mas não mais como a filha que precisava de perdão, e sim como a filha que exigia respeito e espaço. A lição do Machine Learning aqui era clara. A retenção é sustentada não apenas pela vingança, mas pela consequência permanente. A vingança de Sofia não seria um evento isolado. Seria uma mudança de status irrevogável. Eu tinha que garantir que eles entendessem que, a partir daquele momento, a minha vida não era mais passível de sua interferência tóxica. O motorista de Isabelle me levou para um hotel de luxo, um agrado da estilista, onde passei a noite. Eu dormi o sono dos justos, o sono da liberdade. Júlia chorava em casa a vergonha de sua exposição, e eu sonhava com o meu futuro em Milão. No dia seguinte, a internet já estava em polvorosa. O vídeo da destruição, intercalado com a minha entrada triunfal em O Cisma, já era viral. Júlia se tornou o meme da inveja, e eu, a heroína da superação e da vingança inteligente. O Machine Learning havia calculado o fator viral, e o meu plano havia superado todas as projeções. Eu não apenas humilhei a Júlia. Eu a cancelamos socialmente. E o que é mais agressivo, eu usei a sua maldade como trampolim para o meu sucesso. A manhã seguinte marcou a minha declaração de independência formal. Eu cheguei à casa dos meus pais por volta das 10 horas, vestindo uma roupa casual, mas de grife, emprestada da coleção de Isabelle. Minha postura era de negociadora, não de filha. Encontrei-os na sala de estar. Um cenário de derrota silenciosa. Júlia estava trancada no quarto, provavelmente ainda em estado de choque pelo cancelamento social. O rosto dos meus pais estava marcado pelo cansaço e pela humilhação pública. Meu pai, tentando retomar o controle com uma agressividade desesperada, começou o sermão. Sofia, o que você fez foi uma loucura. Você envergonhou a sua irmã e a nossa família inteira. Você precisa retirar esse vídeo da internet imediatamente. E que história é essa de parceria de negócios? Você está nos arrastando para um escândalo polêmico. Eu me sentei, cruzando as pernas e encarando-o com a calma de um tubarão. Pai, eu não sou mais uma criança que você pode mandar. Eu não vou tirar o vídeo. Ele é a prova da agressão que eu sofri. E eu usei a minha inteligência e a minha parceria para me defender. O que vocês chamam de escândalo é o meu novo começo. A parceria é real.
Isabelle me ofereceu um contrato de 1 ano em Milão, como designer júnior de desenvolvimento de coleções e imagem. A notícia da mudança para Milão os atingiu como um segundo raio. Milão, Europa, longe do controle deles. Essa era a verdadeira consequência agressiva da minha vingança, a minha ausência permanente na dinâmica tóxica familiar. Milão? Mas você não pode ir. Sua vida é aqui. Sua faculdade acabou de terminar. Você tem que procurar um emprego estável. A minha mãe choramingou, o pânico financeiro e a perda de controle nítidos em sua voz. Eu sorri. Eu tenho um emprego. Ele é em Milão. E, a propósito, eu não vou voltar para morar aqui. Eu vim buscar minhas coisas. O meu segredo guardado não era apenas o vestido, mas a autonomia total. Eu já havia transferido todos os meus pertences mais valiosos e documentos essenciais para um depósito secreto antes do baile, prevendo que este momento de ruptura seria inevitável. O que restava eram roupas e livros. O machine learning havia identificado a necessidade de uma ruptura limpa no terceiro ato para sustentar a sensação de vitória. Eu dei a eles a opção final. Uma última jogada de polemicidade controlada. Vocês têm uma escolha. Podem continuar defendendo a Júlia e a mentira, ou podem tentar salvar o que resta da nossa relação, me apoiando. Mas o meu caminho está traçado. Eu não sou mais a sombra da Júlia. Se vocês tentarem me sabotar, eu garantirei que a história da Júlia e do vestido destruído se torne um documentário sobre inveja fraterna, com detalhes sobre o favoritismo de vocês. A ameaça sutil, mas real, de uma exposição mais profunda dos podres da família, silenciou-os. Eles sabiam que eu não blefava. Meu pai engoliu em seco. O que você quer, Sofia? Eu quero a minha paz. Vocês têm 24 horas para me entregar a minha parte na herança dos avós. O dinheiro que estava reservado para a minha faculdade e que vocês administraram por anos. Quero cada centavo. E eu quero o silêncio. Sem contato, a não ser que seja para me desejar boa sorte. E quero que vocês tratem a Júlia com a severidade que ela merece. Não com a adoração que a tornou uma pessoa destrutiva. Eduquem-na. A exigência de justiça corretiva e o cheque foram o preço da minha ausência. A exigência de receber a minha parte da herança dos avós, um dinheiro que eles convenientemente administravam, foi o golpe financeiro final na estrutura de controle deles. Meu pai, um homem que media o valor das pessoas pelo saldo bancário, sentiu a dor dessa perda mais do que qualquer humilhação social. Ele tentou barganhar, argumentar, mas eu o cortei com a frieza de um investidor. Pai não é uma negociação. É uma condição para que eu desapareça silenciosamente e para que a Júlia não sofra mais consequências na mídia. Pensem nisso como o custo de gerenciamento de crise da reputação da família. Eu havia aprendido, através do machine learning da narrativa de poder, que a agressividade fria e lógica é mais impactante do que o descontrole emocional. Minha mãe, vendo o marido derrotado, correu para o quarto de Júlia, provavelmente para tentar protegê-la da verdade. Eu usei esse tempo para recolher os poucos itens que restavam e que eram sentimentais para mim, deixando o vestido bege pendurado como uma piada de mau gosto. Antes de sair, olhei para o buraco vazio no meu armário, onde o vestido azul noite havia morrido. Não senti mais dor. Senti gratidão. A destruição havia sido a catarse necessária para me impulsionar. Eu me mudei para o hotel, onde Isabelle Moreau me esperava com um sorriso de satisfação. Você foi brilhante, Sofia. O vídeo é um viral. O cisma está sendo o assunto do momento. Eu não poderia ter pedido um lançamento mais polêmico e agressivo. A parceria estava consolidada, baseada no mérito e no triunfo sobre a injustiça. Eu passei a semana seguinte resolvendo a papelada para o visto de trabalho em Milão. Meus pais, surpreendentemente, cumpriram a minha exigência financeira. O cheque da herança foi depositado na minha conta. Uma quantia considerável que garantiu minha total autonomia e a possibilidade de viver em Milão com conforto. O machine learning havia previsto que eles cederiam à chantagem do silêncio, pois o pavor da exposição familiar era maior do que o amor pela filha de ouro. O meu último ato em solo brasileiro foi um encontro com Júlia, que meus pais imploraram que eu tivesse, na esperança de uma reconciliação que salvasse a sua imagem. Eu concordei, mas apenas sob as minhas regras. Encontrei Júlia em um café neutro. Ela estava pálida, com olheiras profundas, e vestia roupas discretas, fugindo da atenção que ela tanto ansiava. Ela tentou a tática da vítima. Sofia, por que você fez isso? Eu sou sua irmã. Por que você me expôs? Eu estou sendo ridicularizada na internet. Eu a olhei com pena, mas não com compaixão. Você não é minha irmã, Júlia. Você é a minha agressor. Eu não te expus. Você se expôs sozinha no meu quarto. Eu apenas me defendi com a verdade. O que eu tinha guardado para o baile era a prova da sua maldade. E eu usei essa prova para me libertar de você e dos nossos pais. Agora, enfrente as consequências da sua inveja. Eu estou indo embora.
Não me procure. O silêncio de Júlia após as minhas palavras foi a sua rendição final. Ela não tinha mais argumentos. A verdade, amplificada pelas redes sociais e pelo machine learning da viralização, a havia esmagado. Eu me levantei da mesa do café, deixando-a em sua miséria autoimposta. Aquela foi a última vez que a vi. Meu voo para Milão aconteceu 3 dias depois. Meus pais foram ao aeroporto. Um último gesto de tentativa de restauração da fachada familiar. Eles estavam contidos, frios, mas a súplica em seus olhos era notável. Eles haviam perdido o controle sobre a narrativa. E o machine learning me dizia que o engajamento sustentável vinha de uma protagonista que não olhava para trás. Meu pai tentou um último apelo polêmico. A sua irmã está sofrendo muito. Sofia, você não pode perdoar? Família é tudo. Eu sorri, mas o sorriso não alcançou meus olhos. Família é sobre respeito, pai, e vocês não me respeitaram. Eu perdoo a Júlia por me libertar, pois a maldade dela foi o catalisador da minha independência. Mas o meu futuro não inclui o papel de sombra. Eu não guardei apenas um segredo para o baile. Eu guardei a certeza de que a minha felicidade não depende mais da aprovação de vocês. Eu os abracei rapidamente, um abraço formal e vazio, e me dirigi ao portão de embarque. Não olhei para trás. A visão deles, 2 figuras patéticas no meio da multidão, encolhidas pela vergonha e pela derrota, era o último quadro da minha vingança. Em Milão, a minha vida floresceu. O cisma se tornou um ícone. Eu me tornei o rosto da nova coleção de Isabelle. E o meu trabalho como designer júnior era tão agressivo e inovador quanto o meu plano de vingança. Eu não era mais a caçula submissa. Eu era a arquiteta da minha própria vida. O machine learning da retenção ensina que a vitória do protagonista precisa ser total e irrevogável. Eu cortei o contato com a minha família, mantendo apenas a informação de que eu estava bem, por meio de terceiros. Meses depois, soube que Júlia, ainda envergonhada, havia se mudado para outra cidade e estava fazendo um trabalho social medíocre para tentar limpar sua imagem. Meus pais estavam vivendo a vida que sempre tentaram me impedir de ter. A vida onde a filha favorita falha e a filha rejeitada brilha em outro continente. A minha vingança não foi sobre o vestido. Foi sobre a propriedade da minha história. O que eu tinha guardado não era um vestido melhor, um cheque ou um emprego. Era a dignidade e a capacidade de me defender que anos de favoritismo tentaram destruir. E eu usei essa capacidade para viralizar a minha história de superação, transformando um ato de maldade em um trampolim para a minha ascensão. O baile de formatura não foi o fim. Foi o meu lançamento global. E o cisma é o meu lembrete constante de que, às vezes, a melhor maneira de superar a destruição é construindo algo tão brilhante e polêmico que a sombra de quem te machucou se torna irrelevante. A vida em Milão me deu a perspectiva necessária para analisar o drama familiar como uma estudante de padrões de comportamento, não como uma participante emocionalmente envolvida. A agressividade da minha partida não foi um ato de ódio, mas de autopreservação cirúrgica. O machine learning havia me ensinado que a cura viria através da distância e da reconstrução. Minha carreira com Isabelle decolou. Nossas criações, sempre com um toque de polemicidade conceitual, eram elogiadas pela ousadia. O meu passado familiar se tornou apenas o combustível para o meu fogo criativo. Eu canalizei a raiva e a frustração em arte, criando peças que eram, em si mesmas, manifestos de superação e força feminina. Minha vida social era rica, e meu círculo de amigos era formado por pessoas que valorizavam o mérito e a autenticidade, em um contraste gritante com a superficialidade que definia a minha família de origem. Eu recebia notícias esporádicas de casa. Júlia tentou voltar à ativa socialmente, mas o estigma do meme da tesoura era persistente. Ela tentou processar a Isabelle e a mim por uso indevido de imagem e difamação, mas o vídeo falava por si, e a verdade era o meu escudo. O machine learning, em sua análise de riscos legais, havia me orientado a garantir que o vídeo fosse apenas a prova de um crime pessoal, destruição de propriedade, e não um comentário sobre a moral de Júlia, o que nos dava uma defesa sólida. A ação dela fracassou de forma humilhante e pública, apenas reforçando a minha posição de vítima que se defendeu de forma inteligente. Meus pais tentaram me visitar em Milão uma vez, mas eu recusei, mantendo a minha condição de silêncio. O meu pai me enviou uma carta patética e curiosa, onde ele tentava justificar o favoritismo. Nós só queríamos proteger Júlia porque ela era mais frágil e menos ambiciosa que você. Sofia, não era amor, era medo. A polemicidade dessa justificativa me causou náuseas. Eles confundiam fragilidade com maldade e ambição com ameaça. Eu não respondi. O meu silêncio era a minha vitória mais poderosa. Ele comunicava que a minha história não precisava mais da validação ou da explicação deles. O segredo guardado para o baile, no final, era a minha voz e a minha vontade. Eu havia me preparado a vida inteira para ser a sombra,
mas a maldade da minha irmã me forçou a ser a protagonista e a usar a minha luz para expor as trevas que me cercavam. E foi o machine learning, com a frieza dos dados, que me deu o roteiro final para essa liberdade. A vida no epicentro da moda e da arquitetura me transformou. Eu não apenas sobrevivi à traição, eu a usei para criar uma nova identidade, impulsionada pela agressividade da minha ambição e pela curiosidade constante por inovação. O cisma não era apenas um vestido. Era o meu marco zero. Ele representava a minha capacidade de transformar o efêmero, um baile, e o destrutivo, a inveja, em algo permanente, uma carreira e uma mudança de vida. Meses após a minha chegada em Milão, o meu nome já era sussurrado nos corredores da moda como a brasileira ousada, a que se atrevia a desafiar os padrões. Isabelle me deu rédea solta para desenvolver uma coleção cápsula própria, e eu a batizei de Metanoia, que significa uma mudança fundamental na forma de pensar. O tema? A ressurreição do que foi destruído. O machine learning me havia ensinado que o público de canais dark ama a transformação e o crescimento. Eu precisava fechar o ciclo da agressividade e abrir o ciclo da construção. A cereja do bolo da minha metanoia foi uma peça conceitual. Eu peguei os restos mutilados do vestido azul noite, a pilha de seda rasgada e lantejoulas destruídas, e os transformei em um painel bordado. Este painel foi então incorporado como uma cicatriz de honra no forro de uma jaqueta de couro de alta costura, a peça principal da minha coleção. Por fora, a jaqueta era agressiva e impecável. Por dentro, ela carregava da história da minha dor e da minha superação. Eu apresentei Metanoia na Semana de Moda de Milão. O sucesso foi estrondoso. A história por trás da jaqueta e do forro feito de traição foi contada à imprensa. Minha história se tornou um fenômeno cultural de polemicidade positiva. A menina que se recusou a ser uma vítima. O meu conto de vingança havia se transformado em um case de branding pessoal. A vingança de Júlia foi a sua maior bênção, e ela jamais entenderia isso. Ela me forçou a ser maior do que ela, maior do que meus pais e maior do que o meu drama. O que eu tinha guardado para o baile não era apenas o meu plano. Era o meu gênio e a minha resiliência, trancados até que a agressividade da minha irmã os libertasse. Meu último contato com o Brasil foi através de uma mensagem de um ex-colega. Ele me informou que Júlia e meus pais estavam assistindo a uma entrevista minha no YouTube, onde eu falava sobre metanoia e sobre a inspiração na destruição criativa. Eles estavam em silêncio, sem reação, apenas observando a minha glória. Aquele silêncio era a minha vitória final. A aceitação tácita de que a caçula havia vencido a guerra e que eles, no papel de vilões, eram apenas figurantes no meu roteiro de sucesso. Eu finalmente estava livre para construir minha vida, e a fundação da inveja havia me dado o primeiro milhão em exposição e sucesso.